mas condicional, inobilitante colaboração. Deus precisa de José? Não. Deus quer precisar de José? Sim. Como é que nós sabemos? Já o demonstrou na palavra de Deus, que revela. Ora, São José está na palavra de Deus. E não está como o Pôncio Pilatos, vamos lhe chamar assim, como uma circunstância histórica paralela. Podia ser Pôncio Pilatos, podia ser o Caio César Augusto. Estão a entender? Entre estar na palavra de Deus num sentido salvífico e estar na palavra de Deus num sentido histórico. Estão a entender? Nem todo estar na palavra de Deus é igual. Mas voltando a São José, o que é que nós vemos? Nós vemos que ele está na palavra de Deus, já o dissemos. Vemos a importância deste homem, vemos que este homem, por fé, colabora com aquilo que Deus lhe pede através das aparições oníricas. Correto? Até aqui, acho que até aqui já é mais do que cimentado, já o dissemos 300 vezes. Então, além disso, a Igreja invoca-o como protetor. Porquê? Não é? É porque ele era uma excelente pessoa, modelo para todos nós, então vai ser agora o nosso protetor. Porquê? Ainda não se colocaram essa pergunta? Porquê? Por um desejo profundo e atualíssimo de rejuvenescer a sua existência secular com autênticas virtudes evangélicas, como as que refulgem em São José. Então, podemos olhar e afirmar que São José participa na transformação do mundo? Podemos. No meio dessa transformação do mundo, São José leva ao seu trabalho, à sua paternidade, às suas relações pessoais, o impacto da eleição, da predestinação, da presença do Espírito Santo, da presença do Verbo encarnado de Deus na sua vida? Sim. Nós, recebendo o Espírito Santo pelo batismo e sacramentos, recebendo eucaristicamente Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, presença do Verbo encarnado em nós, atuamos no mundo à imagem, de acordo com aquilo que São João Paulo II está a dizer, à imagem de São José. E, curiosamente, utiliza a palavra rejuvenescer. Então, parece-me que a imagem que eu aqui utilizei de São José velhinho, carcomido, não é uma imagem correta de interpretação. Então, a imagem dos apócrifos deste viúvo carcomido não é uma imagem que dogmaticamente nos traz a verdade do Evangelho, de um homem ativo, de um homem que pega na família e arranca, tanto quanto sabemos a pé, para o Egito, com uma mulher grávida atrás. E isto que eu vos estou a dizer é a palavra de Deus, não estou a entender. Isto é a palavra de Deus. Não me parece que um homem velhinho, porque era velhinho, então isso faria com que Nossa Senhora pudesse permanecer virgem. Não me parece que isso fosse uma direção que nos traga dogmaticamente qualquer coisa. Porque estamos a falar de teologia, correto? Ok. Recordando que Deus confiou os inícios da nossa redenção à guarda desvelada de São José, suplica-lhe que lhe conceda colaborar fielmente na obra de salvação e que lhe dê a mesma fidelidade e pureza de coração que animaram José no serviço do Verbo encarnado. E ainda a graça de caminhar diante do mesmo Deus pelas vias da santidade e da justiça
amparados pelo exemplo e pela intercessão de São José. Então nós temos aqui, sim, São José serve o Verbo encarnado, o ministro da salvação, nós já falamos sobre isso, muito bem, mas São José também, e ao mesmo tempo, é modelo de discipulado. Vamos ler o que está aqui escrito. É modelo de discipulado. Ó Daniel, como é que é modelo de discipulado? Muito bem. Reparem. Graça de caminhar diante do mesmo Deus pelas vias da santidade e da justiça, amparados pelo exemplo e pela intercessão de São José. Então, São José é exemplo, significa que é modelo. São José intercede de forma que nós possamos caminhar na justiça na qual ele também caminhou, não é? São José o justo, na justiça e na santidade. Por isso é que chamamos a Sagrada Família. Há 100 anos, exatamente, o Papa Leão XIII exortava o mundo católico a rezar para obter a proteção de São José, patrono de toda a Igreja. A carta encíclica Quam Plures fazia apelo para aquele amor paterno que José dedicava ao menino Jesus e recomendava-lhe a ele, providente guarda da Divina Família, a preciosa herança que Jesus Cristo adquiriu com o próprio sangue. Desde então, a Igreja, como foi recordado mais acima, implora a proteção de São José em virtude, e aqui cita São Tomás, daquele vínculo de caridade que o uniu à Imaculada Virgem Mãe de Deus. Sobre este vínculo de caridade ainda estamos, este caritas que provém da graça, um vínculo de graça, etc. Nós ainda estamos na clássica visão do Evangelho. Numa das nossas aulas, nós vamos nos dedicar apenas a analisar o juntos de Maria e José para entender como este vínculo de caridade hoje se compreende, à luz do matrimónio. E recomenda-lhes todas as suas solicitudes, também pelo que se refere às ameaças que incumbem sobre a família humana. Nos dias de hoje temos ainda numerosos motivos para rezar da mesma maneira: afastai de nós, ó Pai amantíssimo, a peste de erros e vícios, assisti-nos propício do céu nesta luta contra o poder das trevas. E assim como outrora livraste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim hoje defendei a Santa Igreja das ciladas do inimigo de todas as adversidades. Sim, podemos rezar isto, mas não apenas. Há mais. Estão a entender onde é que São João Paulo II nos está a guiar? Hoje ainda temos motivos que perduram para recomendar todos e cada um dos homens a São José. Então, sim, São José protetor. Protetor de quê? Pestes e vícios, erros, etc. Mas, ao mesmo tempo, São José como modelo de discipulado. Desejo vivamente que esta evocação da figura de José renove também em nós o ritmo da oração que há um século atrás o meu predecessor, portanto Leão XIII, estabeleceu que lhe fosse elevado. É fora de dúvida, efetivamente, que essa oração e a própria figura de São José se revestem de atualidade renovada para a Igreja do nosso tempo em relação com o novo milénio cristão. O Concílio Vaticano II procurou sensibilizar-nos novamente a todos para as grandes coisas de Deus. Quando falarmos sobre Magnificat, num curso que a professora Rita fará acerca da oração da mulher hebraica e como todas estas orações das mulheres da Sagrada Escritura confluem na oração do Magnificat de Maria, nós vamos ver ali como a palavra Magnificat tenta traduzir uma expressão grega das megaleine, mega, conhecemos, não é grande, das megaleine do teu, as grandes coisas de Deus. E dentro destas grandes coisas de Deus, que é o que lá está, dentro destas grandes coisas de Deus, existem os meios da salvação. Vamos alterar a palavra economia por meios, e agora vamos alterar meios por caminhos, por vias.
Existem vias da salvação. Imaginem cada um de nós como peregrino na sua vida, com outros peregrinos ou sozinho, em direção à pátria celeste, como está no livro do Apocalipse, e depois como Santo Inácio de Loyola vai várias vezes falar acerca disso. De que São José foi particularmente ministro. Ora, a palavra ministro, como já vos disse, significa servo. Não é? Recomendando-nos, pois, a proteção daquele a quem o próprio Deus confiou a guarda dos seus tesouros mais preciosos e melhores, aprendamos com ele ao mesmo tempo a servir os meios, os caminhos da salvação. Que São José se torne para todos um mestre singular, reparem, não é mais um mestre, é um mestre singular, onde? Na missão salvífica de Cristo, no serviço à missão salvífica de Cristo, que na Igreja, isto é muito bonito, compete a cada um e a todos. Aos esposos, aos pais, àqueles que vivem do trabalho das próprias mãos e de todo e qualquer outro trabalho, às pessoas chamadas à vida contemplativa. Lembram-se quando ontem falamos sobre São José como um homem que contempla a verdade? E sobre a contemplação, se Deus quiser, ainda vamos falar mais. E às que são chamadas ao apostolado. O homem justo, que trazia em si o património da antiga aliança, foi também introduzido no princípio da nova e eterna aliança em Jesus Cristo. Que Ele nos indique os caminhos desta aliança salvífica no limiar do próximo milénio, onde nós estamos a viver agora, durante o qual deve perdurar e desenvolver-se ulteriormente esta plenitude dos tempos, própria do mistério inefável da encarnação, Gálatas 4:4, correto? Na plenitude dos tempos, nascido mulher, etc. Que São José obtenha para a Igreja e para o mundo, assim como para cada um de nós, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, à pergunta que fizeram acerca de São José na união hipostática, São José presente na vida trinitária. Como eu expliquei ontem. Então, continua a pergunta, depois de toda esta explicação de São João Paulo II, o que é que significa ser protetor da Igreja? Sobre isto, debrucei-me hoje durante o dia para conseguir entender, não fácil de entender, até porque obras sobre isto são praticamente inexistentes. Fala-se de protetores, celebra-se o seu dia litúrgico, gastam centenas, dezenas de milhares de milhões em fogo de artifício, festas, procissões, shows e derivados. Vamos ser factuais. Mas no momento em que nos perguntamos porquê, significado salvífico, porque reparem, eu debrucei muitas vezes, encontrei muitas vezes historiadores que se dedicaram a Nossa Senhora, sociólogos, até psiquiatras encontrei, que se dedicaram à questão de Nossa Senhora e trazem elementos interessantes. Historiadores da arte, por exemplo. Não é? Mas um elemento comum a todos estes era quando no final se fazia a pergunta qual o significado salvífico daquilo que se fez. Estão a entender o que eu vos quero dizer e porque é que eu insisto na dogmática? Qual o significado salvífico? Em que é que isso nos traz na profundidade do sentido da nossa existência de vida? Entenderam? O meu pressuposto, normalmente, para quem já está connosco há mais tempo a fazer os cursos, o ponto de partida, né, sendo eu um dogmático, o ponto de partida é em que isso nos faz entrar na profundidade dos mistérios cristãos. Muito bem. Dito isto, continuemos. A liturgia reconhece explicitamente o papel do protetor exercido por São José na história da salvação, a quem Deus confiou o cuidado zeloso do início da nossa redenção. Considera esta proteção em relação a Cristo. Tu o colocaste à cabeça da tua família
para conservar como pai o teu único filho, e à Igreja sobre a qual é invocado o seu patrocínio. Continue do céu a sua primorosa proteção para a Santa Igreja, que o venera como protetor. Então, assim sendo, o ensino dos Santos Padres a este respeito começa, em primeiro lugar, com o seu próprio exemplo. Isto é, recomendar-se a si próprios e a toda a Igreja a proteção de São José. Visto que os documentos pontifícios explicitam as oportunidades e os fundamentos, de facto nós vimos, e por isso insistimos tanto também na leitura dos documentos pontifícios, para entender, como vocês viram, todo o percurso gradual que nós fizemos para conseguirmos entender o porquê, explicitam as oportunidades e os fundamentos, convém relembrá-los brevemente. Se todos sabem que Pio IX proclamou São José padroeiro da Igreja Universal, nem todos sabem que ele, no ano seguinte à sua eleição ao sumo pontificado, isto é, no dia 10 de setembro de 1847, por meio de um decreto Urbis et Orbis, tinha estendido esta festa do padroado a toda a Igreja, colocando-a como uma festa de preceito. Então não existe apenas uma declaração, mas um estender na liturgia universal da Igreja. Vamos acrescentar outro tijolo. Esta festa foi celebrada em diversos lugares, nas diferentes ordens e dioceses, não só na Europa, mas também na América. Os carmelitas da Espanha e da Itália o obtiveram ainda antes, pela primeira vez, por Inocêncio XI, em 1680. À Diocese de Roma se chegou apenas em 1809. Lembram-se do quando falamos de Santa Teresa d'Ávila? Também ilustramos isto. A extensão desta festa a toda a Igreja nunca tinha sido concedida, apesar da petição inicial do imperador Leopoldo I, ocasionada pela ação de graça de São José na sua proteção para a libertação de Viena dos turcos, e o sempre crescente desejo dos fiéis. Sobre isto já ilustramos brevemente. Mas não ficamos por aqui. O decreto, que começa com as palavras o Inclito, patriarca José Inclito, significa ilustre, recorda, em primeiro lugar, os dons divinos a ele concedidos, os méritos que ele adquiriu, e então confirma que São José assumiu uma nova tarefa no céu. Ele deve, com os seus abundantes méritos e com o apoio da sua oração, ajudar a condição miserável dos homens e a implorar com a sua muito válida intercessão aquilo que, no mundo, a possibilidade humana não pode obter. Podemos mudar estas palavras, muito bem, mas, no fundo, o seu significado continua o mesmo. A sua eleição e a sua resposta à sua eleição configuram-no num grau heroico das virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Como tal, a Igreja segue a questão da intercessão, da comunhão dos santos, a comunhão santorum, se quisermos a Igreja Celeste, onde vê, já falamos sobre isso, no cum Maria Santíssima, indiscutível, e logo a seguir São José, e depois os apóstolos, e depois os mártires, e depois os santos. O que aqui está a dizer, no fundo, é que o homem que tenta ou imagina, que no fundo o erro é este, que é possível uma existência baseada única e simplesmente na força humana, digam-me vocês, alguns de vós muito mais experienciados do que eu, se de facto tal é possível perante um mundo que, especialmente em tempos de Covid, podemos afirmar isto, que cai aos pedaços. Não é? Vocês têm noção, se vocês olharem para indicadores económicos, têm noção daquilo que está a acontecer a nível mundial, que para as sociedades de terceira, vamos dizer assim, para as sociedades de terceira, porque é assim, aqui no Brasil já várias vezes o disse, em relação à comunicação social da Europa,
morre um inglês, o mundo para e fazem minutos de silêncio, morrem 100 brasileiros, ninguém quer saber. Isto é a realidade. Estão a entender? Isto é a realidade dos factos. Então, assim sendo, nunca estivemos tanto nas mãos de Deus como estamos agora, a nível global, numa situação que vai-se conseguir prever, vai-se conseguir conter. Há mais de um ano que continuamos a ver as grandes potências mundiais a sucumbir perante novas vagas de Covid, novas mutações do vírus. E eu, como europeu, vi um bocadinho da Europa, convivi com todos os povos e nações da Terra devido às funções que tinha e que tenho, e apercebi-me de que, de facto, o mundo fora da Europa, fora dos Estados Unidos, nem vou colocar Estados Unidos, vou só dizer Europa, é melhor assim, para ser mais justo, é um mundo que padece de recursos. É um mundo que padece de recursos. Porque são mais pobres. Porque têm menos capacidade de poder, menos capacidade política. E viu-se nas compras das vacinas. Certo? Não estou aqui a dizer nada que seja uma absoluta novidade, que não seja hoje um património comum adquirido. Então, assim sendo, a possibilidade humana não pode tudo. Depois desse documento será necessário esperar até 1870 para ter outro semelhante, Quam Plurias, mas é fácil documentar como todo o pontificado do Beato Pio IX se caracterizou por um crescente desenvolvimento da devoção a São José, que também interessa aos concílios e às contínuas intervenções da Santa Sé para promover e regular devidamente as devoções, as associações, as congregações e os movimentos do povo de Deus. A proteção de São José sobre a Igreja Universal, então, é proclamada, como nós sabemos, no dia 8 de dezembro de 1870, pelo mesmo pontífice, por meio da Santa Congregação dos Ritos com o decreto Quem ad modum Deus. Este é um decreto que, segundo São João 23, abriu uma veia de inspiração riquíssima e preciosa para os sucessores do Papa Pio. Também lemos as palavras de São João 23. A decisão enfatiza a dignidade única de São José, constituído por Deus, por eleição divina, senhor e príncipe de sua casa e de seus bens, e eleito protetor dos tesouros divinos. Estão a entender esta linguagem aveludada para tentar traduzir quem foi São José? Visto que São José é o segundo em dignidade, apenas atrás da Virgem, foi honrado por Deus de forma tão excepcional, era lógico que a Igreja recorresse a ele em suas próprias angústias, em tantos erros no plano filosófico, religioso, moral e nos campos sociais, os quais acompanhavam os distúrbios políticos evidenciados pela sua condenação após uma década de reflexão, com a encíclica Quanta Cura e a famosa lista das 80 propostas errôneas, chamada Sílabos, para quem estuda a história da Igreja, questão do modernismo, etc. É fácil imaginar a reação que Pio IX teve perante as acusações feitas ao Papa de ser contra a civilização e de ser contra o progresso. Acusações que nós ainda hoje ouvimos e temos como património comum a Igreja Católica, contra a civilização, contra o progresso, a favor das trevas, a favor da superstição, contra a ciência, contra a razão. O documento não pode deixar de definir esses tempos como muito tristes. A Igreja se encontra tão assaltada por todos os lados pelos seus inimigos e oprimida por tão graves dificuldades que os ímpios já estão convencidos de que é chegado o tempo em que as forças do inferno têm que prevalecer sobre ela. Curiosamente, quando se instaurou um regime republicano que depois foi coincidir com as aparições de Fátima, aquilo que dizia então o governante era: nós, no espaço de uma geração, iremos acabar com a Igreja Católica. Ele já morreu e nós ainda cá estamos.
A triste condição dos tempos persuade Pio IX a colocar-se a si mesmo e a todos os fiéis sob o poderoso patrocínio do Santo Patriarca José. E instado a fazê-lo pelos veneráveis bispos de todo o mundo católico, em seu nome e também em seus respectivos fiéis, e do Sagrado Concílio Ecuménico Vaticano I, já falamos sobre isso, em 15 de agosto de 1889, Leão XIII publicou a encíclica Quamquam Plurias, também ocasionada pelos tempos muito tristes que a Igreja atravessava naquele pontificado. Recordando quanto já dissemos sobre o moto próprio Bonum Sane, que já lemos, lembram-se, de Bento XV, por ocasião do 50º aniversário da proclamação do patrocínio de São José, as frequentes intervenções de Pio XI, Pio XII, que propõe São José como patrono e modelo para os trabalhadores, também já vimos, e Paulo VI, que também já vimos. Não é? E então conclui São João Paulo II. Diremos apenas quanto São João XXIII, que desejava São José, padroeiro do Concílio Vaticano II, confidenciou ao Sagrado Colégio dos Cardeais, que hoje apenas se chama Colégio dos Cardeais, falando de São José, por esta fidelidade e humilde colaboração ao desígnio divino de nossas vidas humildes, nos é necessária, com a da Virgem Maria, a proteção de São José, intercessor muito válido. E depois cita o livro do Eclesiástico, 6,16, amigo fiel, forte proteção, protetor forte. A este amigo atento que protegeu José nos dias da sua vida mortal e protege do céu o seu corpo místico, nós temos terno defensor de Cristo, coluna das famílias, protetor da Santa Igreja. São invocações que estão nas ladainhas. Como invocamos nas suas litanias, confiamos as preocupações do presente como oração confiante e futuro do governo da Igreja. São João Paulo II apresenta essas considerações, que ainda hoje temos razões duradouras para recomendar todo o homem a São José, e o seu patrocínio é ainda necessário para a Igreja não só se defender dos perigos crescentes, mas também e sobretudo confortar o seu renovado empenho na evangelização do mundo e na re-evangelização nos países e nações onde a religião e a vida cristã estão agora colocadas em dura prova. E ele, para finalizar, retomando o que já foi dito sobre a origem e o desenvolvimento da festa do patrocínio, padroeiro, patrono, depois da decisão de Pio IX, que em 1847 a tinha marcado no terceiro domingo de Páscoa, chegamos a Pio X, que chama de solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, confessor e padroeiro na Igreja Universal, e a transfere para a terceira quarta-feira após a Páscoa. Em 24 de abril de 1956, um decreto da Sagrada Congregação dos Ritos aboliu a solenidade de São José, substituindo-a pela de São José, o quê? Operário. O título de São José como padroeiro da Igreja Universal é acrescentado à sua festa principal de 19 de março, mas esta não aparece mais no calendário, promulgado em 1969 por São Paulo VI. É razoável pensar que 20 anos depois, e depois da exortação apostólica de São João Paulo II, Redentoris Custos, o título de padroeiro da Igreja Universal deva voltar a aparecer, pelo menos, na sua festa principal. Facto é que tal não acontece. 19 de março, nós celebramos São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. 1 de maio, nós celebramos, como memória facultativa, São José artesão, São José operário, como queiramos chamar. E terminei. E agora, em que ficamos? Temos um ano de São José. Rezemos para que o Santo Padre coloque novamente o título de Padroeiro Universal da Igreja. Estou a entender?
coisas começam a ficar complexas porque nós começamos a entender a história, começamos a ver as diferenças da história e começamos a ver como nós não podemos mais continuar como se nada tivesse acontecido, como se nada nos tocasse, quando a nossa história nos diz completamente o contrário. Curioso, não é? Eu também fiquei perplexo ao refazer esta história e a ver como, afinal, há aqui qualquer coisa que ainda falta. Vamos às perguntas. Sabemos que São José não era idoso, conforme já apresentou, mas por que retratam tanto São José como idoso? Porque os delírios dos apócrifos colocam, para quem esteve na aula sobre os apócrifos, colocam São José como um viúvo com um bastão e depois o sinal do bastão que floriu, sinal que Deus entregaria Nossa Senhora a esse homem. Isso ficou nas pregações, foi-se dilongando até dar origem a este homem, que fica completamente atrás dos quadros. Procurem quadros de arte de São José, clássicos, e são todos iguais. Ou é velho, ou está na escuridão. Viva os apócrifos que levaram a isto. Existe registro de algum escrito de São José? Não. Em uma liturgia de 2019 vinha um registro de que São José teria sido o primeiro a ter feito uma imagem de Nossa Senhora? Não. A qual tinha esculpida em madeira? Sabe informar algo? Não. A tradição fala que o primeiro iconógrafo de Maria é São Lucas, mas para isso vamos deixar para a iconografia mariológica. Apenas vos digo que para o Oriente, iconografar, grafein significa escrever. A icona significa a imagem. Então, para o Oriente, os ícones, que nós agora estamos muito habituados a ver, não são pintados, são escritos. Ninguém escreveu melhor o mistério de Deus em Maria do que São Lucas, de forma tão extensa. Logo, Lucas, iconógrafo de Maria. Depois, São José a esculpir uma estátua de Maria e a construir confessionários, entra dentro da nossa ilimitada criatividade. Daniel, o que até agora mais me chamou a atenção em José é a sua fé. Ele crê como Maria creu, como Abraão creu e cumpriu a vontade de Deus. No entanto, ressalta-se mais os aspectos dele como protetor, zeloso, defensor dos perigos. Porque é que ocorreria uma sua visão? A mesma história, ipsis verbis, na renovação da teologia, é que nós lá chegamos. Porquê? Pensem em Maria. Tiremos a perpétua virgindade. Tiremos a maternidade de Maria. Quem fez a espiritualidade mariana, lembram-se? Quando nós começamos a tirar, e de repente, Maria como discípula. Maria como mestra de vida espiritual. São José como contemplativo. Estas noções teológicas são noções muito contemporâneas. Curioso, não é? Algo pode existir na vida da Igreja desde sempre, mas vem a ser descoberto, colocado em relevo apenas no depois. Nós, cristãos católicos, tanto quanto eu até hoje consegui entender, somos muito repetitivos, sobretudo quando tratamos de questões populares. São José é popular. Querem um exemplo? Hoje de manhã estava a falar acerca disso. O Santo António de Lisboa é o único doutor da Igreja, dos 13 ou 15 doutores da Igreja que existem, é o único doutor da Igreja português. Algum de vocês conhece Santo António de Lisboa? Misericórdia, temos tudo e mais alguma coisa. Algum de vocês tem em vossa casa um volume ou volumes dos sermões de Santo António de Lisboa? Então ele é doutor da Igreja porquê? É doutor da Igreja a partir do momento em que a Igreja declara que aquela pessoa conseguiu evoluir de tal modo o nosso conhecimento do mistério que existe um antes e um depois da existência teológica daquela pessoa. Correto? Então, assim sendo, nós perguntamos-nos, celebramos tanto Santo António,
mas ninguém conhece a sua teologia. Celebramos tanto São José, mas realmente conhecemos a profundidade do texto escriturístico do que lá está escrito. Para quem faz o curso de quem fez o curso de Mariologia Bíblica, abram-se os céus do que lá está escrito, misericórdia, não termina nunca. Por isso é que vamos ter uma segunda edição, terceira, quarta e por aí adiante. Vamos continuar o nosso percurso. Quarta pergunta. Então se comemora no mesmo dia da Imaculada Conceição de Maria? Não. Por ser o dia da Imaculada Conceição de Maria, por ter sido o Papa, o Beato Pio IX, que instituiu dogmaticamente, então, quando se faz um documento acerca de qualquer coisa, normalmente vai-se buscar um dia de festa particular. Quase todos os documentos papais são feitos assim. Por exemplo, o Ano da Família foi instituído no dia 19 de março de 2021. Okay. 5. Como fica, por exemplo, as paróquias que têm como seu padroeiro títulos divinos, por exemplo, Espírito Santo, Santíssima Trindade? Deve ser criado um novo padroeiro? Muito bem. Perguntem aos ordinários do lugar sobre as normas em relação aos padroeiros e eles que respondam, porque as normas são de 1973, procurem, Congregação para os Ritos, etc, 1973. Normas acerca dos patronos, Congregação para os Ritos e Disciplina dos Sacramentos. Não, Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Procurem, encontrem, leiam e tirem as vossas conclusões. Mas eu não sou canonista, portanto também deixo aos direito canónico. Vamos aos recados. Amanhã temos a Santa Missa às 6h30 da manhã. Por favor, se algum de vocês pertence ao movimento de Schoenstatt, à Liga das Mães da Juventude, ou conhecem alguém que esteja ligado, por favor, digam-nos através do WhatsApp. Está bem? Estamos a tentar que este curso da Mariologia do Papa Francisco, do Padre Alexandre, consiga alcançar o máximo possível, mesmo do próprio movimento de Schoenstatt, os vários. Dito isto, terminamos a hora, graças ao bom Deus, e amanhã, se Deus Nosso Senhor quiser, penso que já iremos começar a ver o São José na liturgia. Não é? Agora que terminamos praticamente os documentos, porque depois de São João Paulo II não se produziu nada de particular, começamos a ver como é que começou o inserimento de São José dentro da liturgia. Dito isto, até amanhã, se Deus quiser, e eu vou ver onde é que vou jantar. Até amanhã.